Eu queria começar dizendo que o nosso objetivo, nosso grande objetivo aqui na Unicamp, o objetivo da faculdade, é o sucesso dos alunos. A gente quer que vocês tenham um sucesso acadêmico, para começar, mas quer também que esse sucesso acadêmico se traduza num sucesso profissional, num sucesso pessoal, e que a passagem pela Unicamp ela seja uma passagem de conquistas intelectuais, mas também que seja uma passagem prazerosa, que seja uma passagem que seja uma passagem gostosa, que vocês curtam o curso que vocês fizeram. Bom, eu fiz essa é a segunda vez que eu recebo os ingressantes para um talk, e eu estava ontem ouvindo o primeiro talk que eu fiz no início de 2016, pensando, meu Deus, como é que eu vou lembrar de tudo isso para fazer um talk igual o do ano passado? Até o momento em que eu chutei o pau da barraca e resolvi fazer o seguinte: eu não vou fazer um talk igual ao do ano passado, eu vou fazer um diferente. O talk do ano passado está gravado. Se os meninos quiserem, eles vão lá e ouvem, de forma que eles ficam com os dois conteúdos. Então eu fiz minhas notinhas aqui das coisas que eu não queria deixar de falar, mas já fico avisados que cada ano vai ser um troço diferente, ou ligeiramente diferente. Eu quero falar de 4 coisas, então vou tentar controlar bastante o tempo, porque eu queria que a gente tivesse um tempo também para poder conversar um pouquinho. Eu quero falar sobre a questão da atitude, que atitude que a gente deve se investir para poder ter sucesso na vida acadêmica, sucesso dentro do curso de engenharia de computação. Em seguida, eu quero falar de algumas estratégias que a gente pode ter para alcançar esse sucesso. Em seguida, quero falar da relação que a gente deve cultivar com os colegas, com os professores, com a instituição. E quero terminar falando um pouco da questão do capricho e da ética profissional. Sobretudo no que refere à programação, já que programação é um aspecto muito importante da vida do engenheiro de computação. Vamos começar falando da questão das atitudes. Quem aqui é de Barão Geraldo? Quem aqui é de Campinas? Quem é da cidade de Campinas? Ninguém. Isso é muito típico aqui da Unicamp. As pessoas não vêm de Campinas, as pessoas vêm de outras cidades. O que isso marca para mim é um ponto que é fundamental dessa passagem. É uma passagem múltipla. Múltiplas coisas estão acontecendo na vida do estudante. Houve esse rito de passagem que é o vestibular, que já é super estressante. O estudante obteve sucesso nesse vestibular. Esse sucesso é acompanhado de uma série de mudanças na vida desse estudante. Dentre elas, a saída de toda uma estrutura escolar conhecida para uma estrutura agora completamente desconhecida, que funciona de uma maneira muito diferente, mas também uma saída da sociedade, sair de uma cidade e ir para uma cidade desconhecida, sair de dentro, muitas vezes, de uma estrutura familiar que passou toda a vida dentro de casa, com a sua família, e agora ir para um lugar onde a família não está presente. Então, existe uma série de estressadores, stressors, que é a palavra que eu queria usar, que estão acompanhando e que eles têm que ser trabalhados para que esse ingresso não se torne um problema. E acho que a primeira coisa é reconhecer essas coisas, reconhecer que o fenômeno que está acontecendo, reconhecer que essa passagem não é fácil. Esses meses, essas semanas que se seguem agora, vão ser semanas de uma certa perturbação, e que a gente tem que reconhecer esse fenômeno, se centrar, se proteger, se ancorar para não enfrentar, para minimizar ou aliviar essas dificuldades. Em particular, eu acho que uma coisa muito interessante é que quando
nós entramos na universidade, nós entramos com uma série de expectativas, que são expectativas interessantes, mas muitas vezes ingênuas, porque nós não conhecemos a universidade. O meu pai, ele sempre me dizia, meu filho, quando você entrar na universidade, você vai se decepcionar. Você vai entrar na universidade, você vai se decepcionar. Então, eu já fui entrando assim com expectativas bem baixas. Eu já fui falando assim, eu não vou esperar nada daquilo. E mesmo assim eu me desapontei. Porque por mais que eu tenha tentado fazer esse exercício zen, né? Não, eu vou limpar a minha mente. Eu vou entrar sem expectativas, vou entrar sem expectativas. Impossível. Esse exercício é um exercício impossível. É claro que eu já entrei contaminado com uma série de expectativas. E algumas delas se cumpriram, pouquíssimas se cumpriram. Algumas coisas aconteceram que foram acima das minhas expectativas, mas a maior parte das coisas que aconteceu me mostrou, não, peraí, o buraco aqui é muito mais embaixo. Não é aquilo, não é aquele mundo de maravilhas que eu estava esperando. Então teve todo um processo para mim, quando eu ingressei na minha graduação, que foi de me adequar àquela realidade. E eu consegui ter sucesso na minha vida escolar, eu nunca tive problema na graduação, porque eu consegui falar o seguinte, então, peraí, entre o descompasso, entre a minha imaginação e a realidade, a primazia é da realidade. Eu que tenho que me adequar à realidade, não é a realidade que tem que se adequar à minha imaginação. Então, a primeira coisa que eu chamaria atenção é essa coisa, tem que gerir essas expectativas. Tem que gerir essas expectativas para não virar nem um desapontamento que nos leva a um cinismo, nem uma revolta improdutiva. Nem essa revolta improdutiva, que é essa coisa, essa universidade não serve para nada, estou perdendo aqui meu tempo. As expectativas têm que ser geridas para não cairmos nesses... para que a coisa seja prazerosa. A metáfora que eu sempre gosto de fazer é a metáfora do blind date, né? É o namoro no Tinder, para usar o termo de vocês recente. E claro que quando a gente vê a pessoa no Tinder, é a melhor foto que essa pessoa tem. É uma foto que é exatamente aquele ângulo de 3/4 de perfil, olhando assim um pouco para cima, escondendo a papada. Quando a gente encontra a pessoa pela primeira vez, ela já não é tão bonita em 3D como ela era em 2D, mas é uma pessoa muito interessante, que conta com a viagem que ela fez para a Europa e como que ela fez trabalho voluntário na Zâmbia. E a gente se empolga com aquilo e começa uma relação, mas depois a gente vai descobrindo. A brincadeira que eu faço é como é que a pessoa aperta a pasta de dente no meio e corta o queijo do jeito errado. E aquele encanto do começo do namoro vai dando espaço a uma determinada realidade, de que aquela pessoa não é uma fantasia, é uma pessoa de verdade. Da mesma forma, esse namoro às cegas que acontece com a universidade, quer dizer, você faz vestibular e entra numa universidade que até o momento se apresentou no seu melhor, o livreto da universidade, né, com as melhores fotos, as fotos mais bem tiradas, do ângulo bonito do prédio da FEC, um pouco retocado assim no Photoshop, e apresentando só palavras super bonitas, né? Eu escrevi o texto do nosso curso de engenharia de computação, então apresentando o curso de engenharia de computação de uma maneira super elegante. É um fenômeno. Entrado no curso de engenharia de computação para passar aqui 5 anos é uma outra realidade. É uma realidade agora de convivência, que tem que dar lugar a um amadurecimento dessa relação. Essa relação agora vai se tornar uma relação madura. Ela não vai ser essa relação do primeiro encontro para sempre. Isso não é possível, isso não acontece. Então, tem que haver uma gestão disso. Ao mesmo tempo, esse frescor do entusiasmo da chegada, esse frescor do desejo de ter chegado a esse curso, o desejo de ser engenheiro, o desejo de ingresso na universidade, ele tem que ser preservado e guardado. São dois lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo que a gente tem que
amadurecendo as expectativas, se adequando à realidade, etc., tem que guardar também a beleza desse primeiro desejo, a beleza desse primeiro impulso, a beleza desse primeiro entusiasmo. Isso é uma coisa que não pode ser perdida. A gente tem que guardar isso. E eu acho que a melhor maneira de guardar isso é descobrir e se ancorar, se sustentar nos valores que nos levaram a buscar essa relação, que são essenciais. Então, um exercício que eu sempre recomendo, e acho que vale muito a pena, é um exercício de pegar uma folha de papel mesmo, fisicamente, não é só fazer isso na mente, e escrever que valores levaram cada um de nós a buscar essa universidade, que valores o que a gente espera, o que a gente quer com a profissão de engenharia, que valores nos levaram a buscar a profissão de engenharia. E é claro que um documento escrito antes do ingresso na universidade, é claro que ele vai ser um documento que tem uma certa ingenuidade. É claro que vai ser um documento que não vai ter a maturidade desse documento quando vocês continuarem escrevendo ele daqui a 4, 5 anos. Mas ele é legítimo. Ele é legítimo. E não só é legítimo, como vai ser um documento que vai permitir a vocês se apoiarem no momento em que tiverem que fazer uma prova que foi mal feita, uma prova capciosa, um professor que vocês não gostam, um curso que está muito chato, porque aí vocês têm o apoio daqueles valores e vão dizer, não, peraí, o que é importante não é esse fenômeno local agora, desse semestre, desse curso chato. O importante são esses valores. Eu não vou abrir mão dos meus valores, do que me levou à profissão de engenharia, por causa do professor XPTO, por causa da disciplina ABC. É muito pouco esse professor ou essa disciplina para eu desistir dos meus valores, é muito pouco. Então, sempre é um apoio muito grande. Esse exercício é um exercício que eu faço ainda semestralmente. Não mais com relação à minha formação escolar, que já passou, mas com relação à minha vida profissional. Semestralmente, em época de recesso ou de férias, eu sento e vejo quais são as minhas atividades, o que é que eu estou fazendo, quais são meus objetivos, quais são meus valores do momento, se eles continuam os mesmos. Normalmente não muda muito, mas às vezes uma coisa ganha um pouco mais de importância, uma coisa perde um pouco de importância, e vejo, sobretudo, se as coisas estão alinhadas. Esse é um exercício muito importante. O que vocês esperam? Quais são seus objetivos da universidade? O que vocês querem com esse curso de engenharia de computação aqui na Unicamp? E aí, o que vocês pretendem fazer no seu dia a dia? Quando vocês pensam no seu dia a dia, quais são as tarefas ou as atividades ou as coisas que vocês gostariam, que vocês se veem fazendo ao longo do dia, ao longo da semana? E essas coisas estão alinhadas? Por quê? Digamos, vou dar 2 exemplos aqui, talvez um pouco extremos. Uma pessoa que tenha colocado no topo da lista de objetivos. Eu quero obter maior sucesso acadêmico possível, porque ao final do meu curso de graduação eu quero ingressar num programa de mestrado com o orientador que eu escolher. O orientador que eu escolher, ele vai olhar para o meu histórico e ele vai fazer o seguinte: eu quero esse menino, porque esse histórico dele está impecável. E aí, quando você colocar na lista do que você vê fazendo no dia a dia, aí está escrito ali, não, a coisa que eu mais me vejo fazendo no dia a dia é festa. Eu quero festa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Domingo descanso. Tem um descompasso. Existe um descompasso ali entre essas duas coisas. Da mesma forma, eu não estou fazendo julgamento de valor aqui, não. Porque da mesma forma, se no primeiro item da sua lista de objetivos eu tiver, eu quero socializar, eu quero formar uma rede social dentro da universidade, eu quero conhecer todo mundo, eu quero ser a pessoa mais popular dessa escola. E aí, na sua lista tiver, bom, eu vou entrar no quarto ali da minha república, entendeu? Vou meter a cara nos livros e não vou sair desse quarto, novamente, existe um descompasso entre o que é importante para você e o que você está colocando como objetivo. Entendeu? Eu não estou julgando aqui qual que é melhor, qual que é pior. Acho os 2 objetivos legítimos. Mas eu estou achando, os 2 são um pouco extremos, tá? Eu tendo a acreditar que objetivos mais equilibrados tendem a ser mais saudáveis. Mas, novamente, mesmo sendo extremos, eu não acho que eles são ilegítimos, eu acho que eles são legítimos.
O que é importante para mim, o que me parece incoerente aqui, é o que está sendo estabelecido como objetivo e o que a pessoa está realmente fazendo. Em particular, raramente o nosso objetivo de vida meu objetivo de vida é cuidar da minha fazendinha no Facebook e passar o dia angustiado porque eu estou procrastinando. E, no entanto, a grande parte do tempo a gente gasta cuidando da fazendinha no Facebook e angustiado porque a gente está procrastinando. Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Um outro ponto que eu queria que vocês tomassem cuidado é com a quantidade de estereótipos que a profissão de engenharia sofre. E eu queria que vocês realmente se vacinassem contra esses estereótipos, porque mais do que as outras, acho que mais do que as outras profissões, talvez menos que a profissão de enfermagem em certos aspectos, ou certas profissões que têm também esse estereótipo de gênero, mas a profissão de engenharia sofre de muitos estereótipos que vocês têm que ter a clareza de mente de falar o seguinte, não, eu vou mandar isso para longe, eu não vou acreditar nisso. Então, na profissão de engenharia sempre existe essa ideia de que o engenheiro é um homem branco hetero, né? Que o engenheiro é sempre um nerd, e é preciso combater essa ideia. A engenharia é uma profissão para todos, todo mundo pode ser engenheiro. Eu não tenho nada contra os nerds, aliás, eu sou super nerd, entendeu? Eu acredito muito em nerd power, mas a profissão de engenharia não é reservada aos nerds. Uma pessoa pode ser um esportivo, pode ter sido jock no high school e pode virar engenheiro. Uma menina pode ser engenheira, um homem gay, eu sou gay, pode ser um engenheiro. Então, não existe, esses estereótipos não existem. As profissões técnicas, a profissão de ciência da computação, engenharia de computação, engenharia elétrica, elas são abertas a todos. E você pode ser você. Você não tem que se enquadrar em nenhum tipo de estereótipo para você poder se legitimar como engenheiro. Você já é legítimo como engenheiro. Você já tem toda a legitimidade da engenharia dentro de vocês. Vocês não precisam de se enquadrar em nenhum outro tipo de imagem que a sociedade impõe para vocês terem essa legitimidade. Então, eu acho que, novamente, quando você estabelece esses valores, quando você coloca esses valores no papel e sabe quem é você, sabe o que você quer, isso também te dá uma certa coragem de dar um bicudo assim, nesses estereótipos e mandar eles para longe. Olha, não estou nem aí para isso, esse não sou eu sei quem eu sou. Então, essa questão dos valores é uma questão muito importante. Eu queria falar um pouco sobre a dificuldade do curso, porque o curso de engenharia não é um curso fácil, ele é um curso difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu não fiz engenharia, eu fiz ciência da computação, mas a minha versão do curso de ciência da computação, ele tinha quase tudo que a engenharia tinha. Por exemplo, das matemáticas, eu acho que a única que eu não fiz foi variáveis complexas, eu fiz quase todas as outras. As físicas, acho que eu fiz todas. Então, eu vivi também essa dificuldade. Não é um bicho de 7 cabeças, a gente passa. É possível, é totalmente viável, mas é um curso intenso. É um curso intenso, é um curso trabalhoso também. Não é só que ele é difícil, ele não é nem tão difícil, mas é um curso trabalhoso, é um curso laborioso. Vocês entendem a nuance da diferença? Existem coisas que podem ser dificílimas e não são tão laboriosas, sei lá, dar um triplo mortal carpado. Ou você consegue ou você não consegue. O laborioso disso é todo o treinamento que te leva até isso. Mas fazer o gesto, conseguir fazer o gesto, não é laborioso. Agora, sei lá, carregar 800 pezinhos daqui até ali. Isso não é uma tarefa difícil. Todo mundo consegue, mas é muito laborioso. Ter que pegar 800 vezes, ou sei lá, ou 40 vezes, fazer essa viagem de pegar um punhadinho de pezinho e levar até ali. Então, o curso de engenharia, ele tem alguns aspectos que ele é muito difícil, mas, sobretudo, ele é muito laborioso, são muitas horas de estudo. Tem essa questão da estamina. O curso de engenharia, ele é mais uma maratona do que ele é um sprint. Ele é mais correr 40 quilômetros numa velocidade que
Porque você vai tomando cuidado, putz, eu não vou correr muito agora não, porque senão eu vou perder minha energia. Vocês já viram maratonista, como é que acontece? Quando começa a maratona, os amadores estão todos lá na frente, os profissionais estão lá atrás. E de repente o povo vai ficando para trás. Ou vai saindo da corrida, ou cai na calçada esbaforido, ou vai perdendo ritmo, e de repente chega no meio da maratona, 3/4 da maratona, é que o bolinho dos maratonistas profissionais realmente se destaca. Então, o curso de engenharia é muito assim também. Ele não é um curso de arrancos. Ele é um curso de resistência. E tem que gerir isso. E tem uma questão também que é o seguinte, nem tudo é gostoso. E nem tudo é gostoso para todo mundo. Uma pessoa vai adorar ter feito Física 3 e uma pessoa vai detestar ter feito Física 3 porque aquilo não se alinhava com o que ela queria. Uma pessoa vai adorar o meu curso, porque o meu curso é todo bagunçado, é todo dinâmico, é todo caótico, e a gente faz círculo nas carteiras. E uma outra pessoa vai falar o seguinte, putz, eu não consigo entender nada na aula do Eduardo, ele não tem lousa. Ele não tem lousa, ele não escreve nada na lousa. Entendeu? Então uma pessoa vai achar que minha aula é ótima, uma outra vai achar que minha aula é horrível. E tem que vencer isso. O que eu digo é que a melhor maneira de lidar com um curso que você não gosta, uma disciplina que você não gosta, é passar direto. É a maneira mais eficiente. Quando eu fiz a minha graduação, as disciplinas que eu gostava, os professores que eu adorava, eu tirava notas mais baixas. Porque as disciplinas que eu não gostava, ou os professores que eu não gostava, eu queria ter certeza absoluta que eu ia passar naquela disciplina. Então eu fazia com tanto capricho que eu acabava tirando notas mais altas, porque eu queria ter certeza absoluta que eu nunca mais ia ter que lidar com aquela droga. A maneira menos produtiva de lidar com disciplina ao professor que você não gosta é fazer o que os meninos aqui às vezes fazem, que é ficar tomando 1, 2, 3, 4, 5 bombas. Entendeu? E ter que ficar repetidamente lidando com aquilo na sua vida. Vai virando uma tortura. Evitem. Reúnam a força mental para dizer o seguinte, não, esse semestre é o semestre da disciplina tal, que eu vou tirar isso da minha cabeça. Vou tirar isso da minha vida. Vamos falar então um pouco, já que a gente já começou a falar nesse assunto, vamos falar um pouco dessa questão das estratégias. Um grande problema da estratégia que impede essa maratona de funcionar bem é a questão da procrastinação. E eu vou caracterizar o que eu estou querendo dizer aqui, porque estudos mostram que estudantes chegam a passar 1/3 do tempo procrastinando. Procrastinar é uma das estratégias menos adaptativas para lidar com estresse. Vocês vão estar, esse semestre, no final do semestre vocês já vão ver o que eu estou querendo dizer. Vocês vão estar sob grande estresse. Porque a carga horária do curso é muito grande e as disciplinas não são fáceis. Então, você tem que criar mecanismos adaptativos para lidar com esse estresse. Quando eu falo um mecanismo adaptativo, é um mecanismo que leva a você conseguir fazer as coisas e ao estresse diminuir. Um mecanismo não adaptativo é um mecanismo para lidar com o estresse que acaba aumentando o estresse. Ou seja, ele não resolve o problema do estresse e também não resolve o problema da sua vida. E procrastinação é um mecanismo não adaptativo por excelência. Estudos mostram, eu estava comentando, que alunos chegam a passar 1/3 do tempo procrastinando. E qual que é o problema disso? O problema é que a procrastinação não resolve as coisas vão continuar te esperando, elas não vão magicamente desaparecer da sua lista de coisas a fazer. E o pior, procrastinação não diminui o estresse, procrastinação aumenta o estresse. Porque enquanto você está assistindo Cartoon Network, porque você não está fazendo a lista de cálculo, estão acontecendo duas coisas. A lista de cálculo não está sendo feita e você não está curtindo os desenhos do Cartoon Network. Você está assistindo Cartoon Network com o pulso acelerado, a pressão alta, a ansiedade elevada, a mão suando. Então vocês vão ter que lidar com isso da seguinte maneira. Se vocês decidirem que vocês não têm condição de fazer a lista de cálculo, vocês vão delimitar um espaço e vocês vão dizer o seguinte, bom, agora é o momento de assistir Cartoon Network. E eu vou assistir 3 episódios do Desenho X. O desenho animado, para mim, é um mecanismo fantástico, porque o desenho animado hoje é um bloco de 11 minutos.
Então, 3 episódios são 30 minutos. É melhor do que um seriado de drama, né? Um seriado de drama são 45 minutos. Então, 3 episódios é quase 3 horas. Então, você assistir 3 episódios. Agora, no momento em que você está assistindo esses 3 episódios, eu não estou procrastinando. Este é o meu momento, esse é o meu momento de lazer. Eu não estou adiando nada, eu estou assistindo 3 episódios de Steven Universe, ou The Grim Adventures of Billy and Mandy. É o que eu estou fazendo agora. Esse é o meu momento. E depois, agora eu vou fazer a lista de cálculo. É uma das melhores maneiras de resolver o problema da procrastinação, e eu tenho uma experiência com isso. Isso me foi recomendado recentemente, e depois eu fui ver o seguinte, eu fui ver minha vida passada e falei, putz, é verdade. A melhor maneira de parar com o ciclo de procrastinação, paradoxalmente, é parar 15 minutos e não fazer nada. É muito interessante, porque quando a gente está procrastinando, raramente ou nunca a gente está fazendo nada. Sempre procrastinar consiste em pegar a tarefa que a gente não está querendo fazer e substituir ela por outras coisas. Do tipo, eu não vou fazer de cálculo porque eu vou assistir um desenho. Eu não vou fazer a lista de cálculo porque eu vou colocar a minha biblioteca em ordem. Eu não vou fazer a lista de cálculo porque eu vou passar meu caderno a limpo. Eu não vou fazer a lista de cálculo porque eu vou bater um papo com meus amigos. Então, sempre a procrastinação é uma espera ocupada. Ela nunca é uma espera parada. São coisas que você vai fazendo para se distrair da atividade que você não quer fazer, que está te angustiando. Uma das maneiras de você parar com isso é você dizer o seguinte, não, eu não vou fazer lista de cálculo e agora eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. É parar 15 minutos e não fazer nada. Deixar o sentimento vir, deixar o sentimento de angústia vir, sentir aquela angústia e começar a pensar na lista de cálculo, pensar na tarefa, sem fazer a tarefa, pensar na tarefa. E vocês vão descobrir o seguinte, que naturalmente isso te impele a fazer a tarefa. Depois de um certo tempo você levanta e vai fazer a tarefa. Porque normalmente as tarefas que a gente tem para fazer, sobretudo durante a graduação, elas não são bichos de 7 cabeças, elas não são tão problemáticas. E você parando, você pode descobrir uma solução. Putz, aquele programa que eu tenho que fazer para MC102 ou MC202, não é tão difícil, eu vou fazer. Então, puxa, aquele programa está tão difícil, eu não estou conseguindo fazer. Ah, mas tem fulano, tem fulana. Eu vou ligar para Mariazinha. Mariazinha vai saber fazer. Mariazinha, você não quer quebrar meu galho? Aqui, eu estou tendo tanta dificuldade, me ajuda. Entenderam? Então, esse momento que você para de ficar fazendo uma espera ocupada é um momento que normalmente a procrastinação acaba. Eu queria também falar de algumas outras estratégias que são extremamente importantes, que são quase todas ligadas à questão da higiene de vida. Vocês têm que cuidar da sua saúde, porque senão o curso não vai acontecer. Então, eu vou dar alguns conselhos, sendo que o mais importante deles é dormir. Durmam 8 horas por noite. A maior parte dos estudantes vai dizer o seguinte, está sonhando, Eduardo. Isso não existe dormir 8 horas por noite no curso de engenharia. Durmam 8 horas por noite. Sacrifiquem outras coisas, façam uma disciplina a menos. Né? Uma estratégia que é totalmente não adaptativa que os alunos começam a fazer é falar o seguinte, eu vou adiantar o curso. Eu vou puxar uma matéria. Ele puxa uma matéria, toma bomba em 2. E aí ele fica devendo uma ao invés de ficar com uma de crédito. Aí no semestre que vem ele quer fazer 3 para compensar as 2 que ele tomou bomba, mais uma próxima. E isso vai virando uma bola de neve, que quando a pessoa vê, ela já está atrasada 2 anos. Ao invés de estar adiantada 2 anos, ela está com 2 anos de atraso. Então, façam uma disciplina a menos, se preciso for, ou sigam o currículo no que ela é recomendada. Aquela recomendação de currículo pleno, ela não é à toa. Não é à toa que existe um currículo recomendado. Mas durmam. O corpo humano exige 8 horas de sono. E quando você vai roubando esse sono, nem que seja meia hora por noite, à medida que o tempo passa, a sua performance vai caindo. E você começa a gastar mais tempo para fazer as coisas e você vai fazendo as coisas menos bem feitas. Então, é uma troca muito ruim.
trocar sono para fazer uma disciplina a mais, ou trocar sono para assistir desenho animado, ou trocar sono para ir fazer outras coisas. Um dia de festa num sábado à noite, problema nenhum. Uma perda de sono eventual e esporádica, uma tarefa de programação muito difícil numa quinta-feira, que depois você vai compensar aquilo ao longo da semana, esporadicamente perder sono é um fenômeno. Programar a sua vida para sistematicamente dormir 7 horas, ou pior, 6 horas, isso não é possível. Vocês vão ter má performance. Ou vocês vão ter uma performance inferior ao potencial de vocês. Então, o maior conselho que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: durmam. Dormir não é perda de tempo. Dormir é um momento em que coisas intensíssimas estão acontecendo no cérebro. O cérebro está em trabalho intenso, sobretudo de fixação das coisas que aconteceram no dia anterior e de preparação para o dia seguinte. Então, dormir são horas de estudo de graça, que acontecem sobretudo no final do período de sono, porque grandes trabalhos cerebrais acontecem durante o sonho. O período de sonho é um trabalho de grande trabalho cerebral. Só que o período de sonho acontece nas últimas horas de sono. Então, se você perde 1 hora de sono, você perdeu só 1/8 das suas horas de sono. Mas você muitas vezes perdeu 1/4, 1/3 das suas horas de sonho. Suas horas de sonho. Então você perdeu várias horas de estudo que você poderia estar fazendo de graça. Você vai ser obrigado por compensar por muitas horas de estudo fazendo acordado. Então durmam. Segundo ponto é que vocês precisam trocar essas atitudes que eu estou falando que não são adaptativas, por exemplo, procrastinação, por atitudes adaptativas. O que são atitudes adaptativas? Por exemplo, ter uma atividade física é altamente adaptativo. Nem que seja andar pelo campo, fazer uma caminhada ali na Praça da Paz. Altamente adaptativo. Até para estudar, pensar sobre a matéria. Putz, esse negócio está muito difícil. Deixa eu dar uma volta ali na praça que eu vou pensar sobre esse problema de cálculo 1, eu vou pensar dando uma volta. Isso ativa várias conexões cerebrais que ajudam a resolver os problemas, por exemplo. Dar uma corrida, fazer musculação, sei lá, o que vocês quiserem, fazer polichinelo, flexão de braço, qualquer coisa que faça a gente suar e fazer atividade física, melhora a performance intelectual. Melhora a performance intelectual. Então, fazer esporte, fazer alguma atividade física é altamente adaptativo. Socializar é altamente adaptativo. Socializar é altamente adaptativo. Eu, quando fiz minha graduação, eu não era uma pessoa popular. Definitivamente. Eu não era da turma. Mas eu tinha meus amigos. Eu tinha meus 3 amigos. E o fato de ter tido essa turminha, de ter encontrado ali minha redezinha de apoio, foi extremamente importante para ter feito aquele curso com prazer. E essa redezinha de apoio que eu tinha não era só uma rede de apoio social, era uma rede de apoio acadêmica também, porque eram meus colegas que eu fazia os trabalhos com eles, que eu tirava as dúvidas com eles. Então, tenham essas turmas. Podem ser as mesmas pessoas ou podem ser pessoas diferentes, mas tenham um grupo para socializar e curtir, ir para o restaurante, ir para balada, sei lá o quê, mas tenham um grupo também, que pode ser o mesmo, pode ser outro, de apoio acadêmico. Fulano, estou passando aperto. Você já fez cálculo 2, não fez? Como é que resolve essa diferencial? Isso é muito importante. Você não tem que enfrentar tudo sozinho. E contem com a rede de apoio que vocês deixaram em casa. Vocês estão comentando que vocês saíram da cidade de vocês, mas não é porque vocês estão longe que essas pessoas desapareceram. Essas pessoas existem, elas continuam lá. Não vamos fazer igual criança de 3 anos ou 2 anos, né? Que quando você cobre, você coloca um brinquedo dentro da caixa, aquela criança acha que aquele brinquedo não existe mais, que ele desapareceu. Lembrem-se, essas pessoas existem, elas estão lá. E hoje nós temos muito recurso, porque nós temos Skypes, Hangouts, FaceTimes, etc., que essas pessoas estão a um Hangout, um FaceTime de distância. Lancem mão disso. A família de vocês continua existindo. Lancem mão disso. Se o calo apertar, contate essas pessoas, mantenha essas pessoas no loop. É muito rentável em termos
mentais de saúde mental ligar para a mãe todos os domingos. Quando a gente é jovem, a gente tem essa rejeição da família. Né? Mas ligar para a mãe, ligar para o pai, ligar para o tio, para a pessoa que é a pessoa de confiança. Ligar para uma pessoa de confiança, que é a pessoa que nos deu a nossa formação, seja um tio, seja uma avó, seja uma mãe, até porque essas pessoas não vão estar conosco para sempre, é preciso ter essa perspectiva também. Então, estar em contato com essas pessoas, falar sobre como é que está a vida escolar, comentar das angústias, comentar das conquistas, é também uma estratégia adaptativa. Reservar uma hora no domingo, meia hora no domingo, 20 minutos no domingo, para conversar com essas pessoas que estão longe. Queria comentar o seguinte. Queria também que vocês ficassem atentos ao que é o sofrimento normal do curso superior. Estou com estresse, a lista estava muito difícil, estou um pouco desanimado, achei que eu ia super bem e fui mal. Mas está dentro do normal. Vou ligar para minha tia, vou conversar com meu amigo favorito, vou dar uma corrida em volta da lagoa e agora eu estou bem. Isso é um fenômeno. Mas queria que vocês fizessem a diferença quando a coisa sai disso e ela passa para o patológico, que ela passa para o nível de sofrimento, do tipo, eu estou com uma ansiedade tão grande que eu vou fazer prova, não consigo fazer, porque eu começo a tremer, minha mão começa a suar, se eu tiver comida eu vomito. Eu não estou dormindo há 2 semanas, tem 2 semanas que eu não consigo dormir. Eu entrei numa depressão tão grande que eu não quero fazer nada me dá prazer, não consigo levantar da cama. Diferenciem essas duas coisas, porque se vocês começarem a entrar no estado patológico, tem que pedir ajuda profissional. Aí é outro fenômeno. Psicólogo, psiquiatra. E, pelo amor de Deus, não paguem o mico de fazer igual no tempo da vovó, que era vergonha pedir ajuda médica, pedir ajuda psiquiátrica, pedir ajuda psicológica. Isso não existe mais. No mundo de hoje, a chance de uma pessoa passar ao longo da vida ter uma depressão, ela é enorme. Todos nós, praticamente, que estão nessa sala, vai ser um de nós aqui dessa sala que não vai passar por uma depressão ao longo da vida. Porque as demandas da vida moderna são muito pesadas. Não é mais como era no tempo da vovó. Então, ficar com vergonha de, nesses momentos, contar com os recursos da medicina moderna, da psicologia moderna, é mico. Entendeu? Mico não é ir no psicólogo. Mico é não ir no psicólogo. Então, identifiquem esses momentos e procurem ajuda. Não fiquem sofrendo sozinhos. Nós temos aqui na Unicamp um serviço que se chama SAP, Serviço de Apoio Psicológico Psiquiátrico ao Estudante, que é parte do SAI, que é Serviço de Apoio ao Estudante. Lança em mão. É um serviço que é um pouco sobrecarregado, mas em situações de crise, vocês são atendidos imediatamente. Se for uma situação de crise, vocês são atendidos imediatamente. Se não for uma situação de crise, vocês entram numa fila, mas lança em mão. Se vocês têm o privilégio de contar com medicina privada, se vocês têm um bom plano de saúde, etc., lança em mão. Não fiquem sofrendo à toa. Não fiquem sofrendo à toa. Deixa eu tentar não ultrapassar muito tempo, eu queria falar tanta coisa. Deixa eu comentar sobre 2 coisas também, que são atitudes mentais de estudo. A maior parte de nós tem uma atitude que é chamada de atitude de constatação. Nós achamos que inteligência é igual ao tamanho do pé. Entendeu? A gente nasce com um determinado QI ou com talentos. Eu sou bom para matemática, eu sou bom para física, eu sou bom para química, ou então não. Eu não sou muito bom para química e eu sou bom para matemática. Ou o contrário, eu não sou muito bom para matemática, eu sou bom para química. Que isso são talentos que a gente traz e que ou a gente é ou não é. Mas isso é bobagem. Isso não corresponde ao que a ciência diz. Isso são superstições. Isso é igual a achar que se você botar a vassoura atrás da porta, a visita vai embora. A visita inconveniente vai embora. Isso é superstição do tempo da vovó. Toda a ciência, toda a pedagogia mostra que, na verdade, a gente tem que ter uma atitude de crescimento. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. As pessoas que são boas em matemática são as pessoas que praticaram muita matemática. As pessoas que são boas em química são as pessoas que praticaram muita química. As pessoas que são boas em piano são as pessoas que praticaram muito piano. Então, as diferenças individuais, elas vão se apagando à medida que as pessoas praticam mais as coisas.
Em casos extremos, existem diferenças individuais? Existem, é óbvio. Então, uma pessoa que é um monstro, um brucutu de 2 metros, que queira ser jockey, possivelmente não vai ter muito sucesso. Assim como uma pessoa muito miudinha, que queira jogar basquete, vai ter uma certa dificuldade. Mas mesmo isso, vocês vão lembrar de alguns casos assim, emblemáticos, de uns caras pequenininhos, assim, de 1,70 m, pequenininhos para basquete, né? Que foram da liga, que foram da NBA, vocês vão saber disso. Mostrando que mesmo nesses casos um pouco extremos, a prática e o esforço supera essas diferenças biológicas. No que toca, então, a estudo, é prática, é meter as caras, é fazer o trabalho. Então, o aluno tem que ter essa perspectiva que quando o material está difícil, quando a gente vai começar a enfrentar uma coisa e a coisa está difícil, a maior parte de nós que tem atitude de constatação pensa, puxa, se está difícil é porque eu sou burro. Se está difícil é porque eu sou burro. E aí isso nos leva ao desânimo. Se está difícil assim, eu não vou conseguir, esse negócio não presta para nada, essa disciplina de qualquer forma é uma disciplina que eu não gosto, nunca gostei, quero isso, o professor é péssimo. A gente vai fazendo a gente vai cair nessas armadilhas mentais. Enquanto que a atitude correta, que é a atitude de crescimento, é você, puxa, o material está difícil, ótimo, ótimo. É igual musculação. Se você está fazendo musculação com peso muito leve, perda de tempo, perdendo seu tempo, né? Mas beleza, vou na academia, pego o pezinho de meio quilo, vou fazer 80 repetições, perdendo meu tempo. Agora, se eu faço com peso bom, peso adequado para o meu nível, que vai ser difícil, eu vou conseguir fazer 8 repetições, na próxima vez, quando eu chegar, eu tô com o músculo que cresceu. Mesma coisa. Fazer exercício de matemática que você faz 80 com a mão nas costas, perda de tempo. Se você faz um que deu aquela dorzinha de cabeça aqui no cocuruto, o que é isso? Isso é o cérebro fazendo novas sinapses. É o cérebro crescendo. Tem que ser difícil, tem que passar um pouco de aperto, senão você está perdendo tempo. Valorizem o material que está dando trabalho. Pensem, olha, esse sou eu ficando mais inteligente, esse sou eu ficando mais esperto, que bom que está difícil. Então, tenha uma atitude de crescimento. Tem vários cases que eu poderia comentar que mostram isso, mas eu não estou tendo muito tempo, eu só vou direcionar vocês para uma pessoa que é uma pessoa fantástica. Vocês têm que procurar ela no YouTube, que é uma cientista do ensino, que fala várias coisas sobre isso. Ela se chama Carol Dweck. Carol, igual Carol em português, e Dweck, D-W-E-C-K. D-W-E-C-K. Procurem os vídeos da Carol Dweck no YouTube, são muito emocionantes. O trabalho dela é um trabalho muito interessante sobre essa questão da atitude de crescimento e atitude de constatação. E eu queria pedir um cuidado com essa atitude que todos nós trazemos, que é essa atitude de querer ser o melhor, que é uma atitude super louvável, né? Muitos de nós fomos o melhor nas nossas escolas, nós vimos do ensino médio, eu fui o melhor aluno da minha escola, e queremos continuar com essa atitude. Quero ser o melhor. Eu acho essa atitude ótima, quando ela é uma motivação para dar o melhor de si. Mas essa atitude vira uma atitude horrível, quando ela vira uma atitude tudo ou nada. Que é aquela atitude, ou eu vou tirar 10, ou eu vou tomar bomba por frequência. Não, isso é um horror, não façam isso. Vocês vão se deparar em várias situações em que vocês vão estar numa turma que são 40 alunos brilhantes. Você não vai ser o melhor em todas as disciplinas. Em algumas disciplinas, seu desempenho vai ser medíocre. Vocês têm que lidar psicologicamente com isso. Quando isso acontecer, não caiam numa atitude tudo ou nada que é achar, bom, quer dizer que eu sou burro. Não é isso. Você agora está trabalhando com um universo de dificuldade que é muito, muito, muito maior do que você está acostumado. Quando você cai nessa situação e você percebe, putz, essa disciplina eu não vou tirar nem 8. Eu queria tirar 10, não vai ser nem 8. Ótimo. Tira 7,5. Se não for 7,5, 6,5. Se não for 6,5, 5. 5 é o exigido. 5 é o que precisa para passar. Tente fazer o possível para não ficar com 4,9, porque 4,9 você toma bomba. Mas não caiam nessa armadilha mental que é o seguinte, bom, já que eu vou ficar com 8, eu vou tirar 3. A diferença que tem entre 8 e 3. A diferença entre 8 e 3 é que com 8 você passa, com 3 você toma bomba.
A diferença entre tomar 7 faltas ou 10 faltas é que com 7 faltas você passa. Com 10 faltas você toma bomba. Então, não fiquem nessa atitude tudo ou nada. Preparem-se para enfrentar situações em que vocês não vão ter o desempenho que vocês querem e, mesmo assim, segurar as pontas, fazer o esforço, fazer o trabalho que tem que ser feito e ir até o final. Ir até o final. Bom, tem algumas coisas que eu não posso deixar de dizer, mas eu prometo que eu já estou no fim. Uma delas é a seguinte: faça uma gestão da relação também com as pessoas. Uma relação com os colegas, uma relação com os professores. Não é uma relação fácil. Com relação aos colegas, eu só quero dar um ponteiro. Eu insisti nisso no talk do ano passado, eu quero só dar um ponteiro. A escola é uma rede social. Rede social não é Facebook, não é só Twitter, não é só Instagram. Aliás, essas redes sociais são as mais divertidas, mas são as menos interessantes. Eu adoro o Facebook, mas é a rede social mais chulé, mais pedestre. A rede social legal é a rede social da escola, do trabalho, da família, que são redes sociais 3D, entendeu? Presenciais, ricas. Então, valorize a escola como rede social. É você chegar aqui no curso presencial, que, portanto, é um curso dispendioso, de chegar aqui todo dia, 8 da manhã, tá aqui todos os dias. É dispendioso fazer isso. E fazer tudo no seu canto, sem estabelecer relações, é perda de uma oportunidade. E lembrem-se do seguinte: da mesma forma como você no Facebook coloca suas melhores fotos, você coloca seus melhores posts para ganhar muito like, na escola que também mantenham uma postura profissional. Lembrem-se que os colegas de hoje vão ser as oportunidades profissionais de amanhã. Então, façam um bom trabalho. Se vocês não projetam uma imagem profissional hoje, vocês não vão colher os frutos disso amanhã. Eu comentei com vocês que eu não era uma pessoa muito popular, mas eu sempre fui uma pessoa muito séria no meu curso superior. Então, até hoje eu colho os frutos disso. Mesmo as pessoas que me achavam uma pessoa meio pedante, meio chata, até hoje elas se referem a mim de uma maneira respeitosa, de uma maneira admirativa, porque lembram de mim como uma pessoa que fez um bom trabalho. Então, que imagem vocês estão passando? De uma pessoa que está fazendo um bom trabalho, que está engajada, que fez um trabalho sério, ou uma pessoa que entrou num grupo de outras 4 pessoas e nem apareceu? Sumiu, escafedeu-se, deixou o grupo na mão. Na hora que um desses 4 colegas for na sua startup, na sua empresa, no seu departamento, tiver que contratar alguém, quem que essa pessoa vai chamar? Os 3 colegas que estavam lá com ela carregando o piano ou o outro que sumiu? E estava lá fazendo festa ou... Entenderam? Então, pensem nisso. Também queria comentar sobre a questão dos professores, porque a relação com os professores nem sempre é fácil. Eu também comentei isso no talk do ano passado com mais detalhe, mas chama a atenção o seguinte: o professor da Unicamp é um professor que essencialmente é um professor pesquisador, é um professor cientista. E que o cientista é esse ser que olha para a natureza e do óbvio, né, do que todo mundo está vendo, ele de repente fala o seguinte: olha, todo mundo está vendo esse chão aqui, mas olha aqui, eu vou levantar essa portinha e vou mostrar para vocês o que ninguém viu. Ele olha para os padrões ocultos e, de repente, ele tira o que estava escondido na natureza. Isso gera uma certa deformação profissional, porque também é uma pessoa que, às vezes, é chifre em cabeça de cavalo. Como é uma pessoa que está muito acostumada a tirar do óbvio o que está escondido, os padrões escondidos na natureza, às vezes ela também vê chifre em cabeça de cavalo. Então é isso que eu queria chamar um pouco a atenção de vocês. A relação com os professores é uma relação que tem que ser um pouco cuidadosa. A minha experiência é que todos são conversáveis, todos os professores são conversáveis, mas é uma conversa que tem que ser pensada no seguinte aspecto. Muitas vezes a relação entre os alunos e os professores é adversarial, porque o aluno vê o professor como uma espécie de chefão, né, que ele tem que matar para passar de fase. Ele precisa de ter a nota naquela disciplina, então o professor é uma espécie de guardião da disciplina, que ele está ali no final da disciplina, ele não está me deixando passar, eu preciso de passar. E o professor vê o aluno como uma espécie de malandro que quer passar sem aprender. E ele tem que ficar cercando ele, porque ele só pode passar se ele aprender. E quando a relação for essa, tudo fica muito difícil. Então eu digo a vocês, olha, o professor, quando ele entra na sala de aula, o objetivo primário dele é ensinar.
E também falo para os meus colegas professores, eu falo o contrário disso. Eu falo, colegas, o aluno, quando ele entra na sala de aula, o desejo primário dele é aprender. Então a relação tem que ser uma relação de parceria. Não pode ser uma relação de inimizade, de adversário. Então, quando forem conversar com os professores, lembre-se disso. Se vocês chegam para um professor e falam, professor, eu preciso de uma concessão, do tipo, mais tempo, adia um pouco essa prova, porque o jeito que está prejudicando o aprendizado dos alunos. Nós estamos todos tão angustiados com essa prova que está muito cedo, que nós estamos concentrando só na prova, nós não estamos conseguindo concentrar no aprendizado. Esse professor vai, no mínimo, ouvir essa fala. No mínimo, ele vai ouvir essa fala. Ele pode até não fazer a concessão, mas essa fala vai ser ouvida. Uma fala que professor, está muito difícil. Nossa, está muito difícil. Essa prova aí quebra o galho. Essa fala, o aluno pode estar com a mesma intenção. A intenção pode ter sido pura. Mas a forma como foi colocado, o professor ele vai ouvir essa fala de uma maneira muito diferente. Numa, ele vai ouvir o seguinte, então, peraí, essa pessoa é uma pessoa séria. Deixa eu ouvir essa fala e ver o que eu consigo fazer. Na segunda, ele vai falar o seguinte, cara, o cara está querendo só passar de semestre, eu não vou dar isso de jeito nenhum. Eu não vou conceder esse pedido de jeito nenhum. Então, tomem cuidado, lembrem-se disso. O professor está sempre preocupado porque está achando que o aluno quer passar sem aprender. Então, tentem tranquilizar o professor que esse não é o caso. Olha, não é o caso. Entendeu? Coloquem os pedidos de uma maneira diplomática, mostrando, nós somos parceiros, todos nós estamos querendo a mesma coisa. Você quer ensinar e nós queremos aprender. Será que a gente não consegue conciliar uma data de prova, um livro melhor, uma maneira diferente de explicar? Negociem nesses termos, que é sempre uma parceria. E lembre-se que ensinar é uma coisa difícil. A gente acha que ensinar é fácil, mas ensinar é difícil. Então lembre-se quase sempre, mesmo que vocês não estejam gostando da aula e vocês têm alguns recursos para isso, vocês podem conversar com o professor, vocês têm avaliação de curso, vocês têm uma avaliação discente no final, num formulário, levem aquele formulário a sério. Apesar de vocês acharem que aquilo não tem efeito, aquilo tem um enorme efeito. Sobretudo a parte de texto. Tem um campo de texto naquele formulário que os professores leem. Vocês acham que os professores não leem aquilo, mas os professores leem aquilo. Deem um feedback no formulário de texto do que funcionou, o que não funcionou. Deem feedbacks positivos e negativos. E tem o dia da avaliação de cursos, que esse semestre é em maio, acho que no dia 7 de maio, 6 de maio, 9 de maio. Frequentem a avaliação de cursos, ajudem o curso a melhorar, mas sempre com a seguinte perspectiva, de que ensinar é uma atividade difícil, ensinar não é óbvio. Popularmente a gente diz, mas a fulana não sabe nem ensinar, é só ir lá na frente e falar. Não é assim. Façam um exercício um dia, se puderem, todo aluno deveria fazer esse exercício, de ir na frente de uma turma de 40 pessoas e ensinar qualquer coisa que seja, uma coisa que vocês conhecem bem, sei lá, trigonometria. Peguem uma turma dos 10 amigos do irmão mais novo, irmã mais nova de vocês, e vão ensinar para essas 10 pessoas trigonometria. E depois me digam se ensinar é fácil. Ensinar é difícil, então tem que ter essa perspectiva também do humano. Deixa eu terminar minha fala só falando da questão, duas questões. A primeira é do capricho e ética profissional. Quando os alunos de direito entram no curso de direito, um semestre depois eles já se sentem advogados. Já está todo mundo de terno e gravata, já está todo mundo, as meninas daqueles taierzinhos, né, sainhas, e todo mundo já está falando igual advogado, já está sentindo advogado, já está todo mundo assim meio com aquela empáfia de advogado. Os meninos de medicina, não é no segundo semestre, mas é no quarto. No quarto, quinto semestre, já está todo mundo se sentindo médico. Já está todo mundo meio que está uma certa condescendência. Ih, meu Deus, esses leigos achando. Mas já está todo mundo se sentindo na profissão de medicina. Na engenharia, nós temos o problema que os meninos já vão se sentir engenheiros 4 anos depois de formados. Evitem isso. Sintam-se. A minha primeira fala naquele sentido de que todo mundo é legítimo para se sentir engenheiro assumam a engenharia, incorporem a engenharia. Não deixem ninguém dizer que vocês não merecem engenharia. Incorporem a engenharia. A gente tem a vantagem que a gente não precisa nem do terno e gravata dos como é que chama? Dos advogados.
nem da empáfia dos médicos. A gente pode estar do jeito que a gente está e assumir a engenharia. Mas assuma uma profissão. E nesse sentido, é que convido vocês a assumir também o capricho. Fazer as coisas com capricho. Às vezes eu recebo umas listas. Ultimamente eu não estou aceitando mais, não. De uns 2 semestres para cá, se eu recebo uma lista de exercício e que a lista parece que o aluno, né, fez com o pé, botou assim o lápis no pé e fez a lista de exercício, eu pego a lista e devolvo. Falo assim, olha, eu não vou receber isso. Você faz ela de novo e me devolve. Né? Programa de computador que às vezes parece que a pessoa sentou no teclado. Ela foi assim, fazendo o programa. Eu também não recebo mais, não. Eu falei assim, olha, o professor está certo, está correto, deu a resposta certa. Eu falei assim, eu não quero nem saber. Pode ter sido a resposta mais elegante da turma, mas um programa igual a esse, sem indentação, variável que os nomes das variáveis são x, 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 pato, ganso e cachorro, eu não recebo esse trabalho. Eu não vou me dar o trabalho de corrigir esse programa. Você faz esse programa direito e me devolve. Entendeu? Então, assumam isso. Vocês são profissionais da engenharia. Vocês não são mais hackers. Se algum dia foram, vocês não são mais hackers. Vocês não podem fazer o programa em LitSpeak mais. Vocês agora têm um orgulho profissional de fazer um programa que a pessoa olha, entendeu? E discreta lágrima escorre pelo canto dela, porque o programa está todo indentadinho, os comentários estão todos perfeitinhos, as variáveis têm um nome todo consistente. Isso faz parte do orgulho profissional de ser engenheiro. Isso impressiona as pessoas. Eu, quando vou receber um aluno de pós-graduação, por exemplo, que é um candidato, e quando ele me mostra o trabalho de fim de curso dele, está um trabalho bem feito, limpo, tipografia limpa, sem erro de português, que ele me mostra um programa que ele fez para o TCC e o programa está bonito, eu recebo esse aluno de uma outra maneira, eu presto atenção nesse aluno. Então, não é firula, entendeu? Não é firula, não é pegar o trabalho que vai entregar ao professor e colocar numa capa dura com uma borda arte nouveau dourada. Não é isso. É limpeza. Limpeza. Fazer um trabalho limpo. Então, valorizem isso, que é muito importante. E, finalmente, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. O mundo está passando por um momento muito difícil. Eu não preciso dar nome aos bois, mas nós estamos passando por um momento politicamente de mundo terrível. Nós estamos vendo o crescimento dos populismos, assim, de pior estirpe, das intolerâncias, dos extremismos, dos fundamentalismos de todas as religiões, da superstição. Nós estamos vendo hoje, por causa de trabalhos científicos falsificados, então tem um lado aqui de um cientista que falsificou um trabalho, mas por causa também de pessoas supersticiosas, crianças deixando de ser vacinadas em países ricos e focos de sarampo em países do primeiro mundo, por causa de atitudes supersticiosas de pessoas. Eu acho que um curso de superior, quando a gente faz um curso superior, naturalmente existe uma competência, uma formação que a gente vai ter. Vocês vão sair daqui com um diploma de engenharia. Mas eu queria também que vocês pensassem que esse curso vai dar uma formação humana para vocês, que é mais importante, talvez, do que esse diploma. E que vocês... Eu gostaria muito... A minha maior ambição como professor é que vocês saiam daqui imunizados contra essas coisas. Vacinados, por assim dizer, contra essas coisas. Que vocês saiam daqui preparados com uma formação racional, sobretudo no curso de engenharia, uma formação racional, preparados para enfrentar esse rojão, esse turbilhão, esse tornado que nós estamos enfrentando como humanidade. Então, valorizem isso também. E quando eu falo formação humana, não é só no curso obrigatório lá de primeiro semestre que se faz no IFISH. É uma formação humana que acontece em cálculo 3. Cálculo 3 é um artefato cultural da humanidade, que nos forma como pessoas. Termodinâmica é um artefato cultural da humanidade, que nos forma como pessoas. Às vezes, os meninos brincam comigo, né? Os meninos reclamam, mas professor, para que eu vou usar termodinâmica? E eu falo assim, você vai usar termodinâmica para você não cair igual pato naqueles kickstarters de mentira, que a pessoa faz aquele vídeo maravilhoso, né? De uma bolotinha desse tamanhozinho assim, que a pessoa aperta e liga
a casa inteira da pessoa. Olha, gente, me deem aqui $50 que você vai apertar esse botãozinho e você não vai ter mais que pagar a CPFL, porque eu vou colocar energia inteira na sua casa com esse botãozinho aqui que vai ter energia solar. Para isso que você faz termodinâmica. Para você não cair igual os 2.000 pessoas que pagaram esse Kickstarter de mentira, para você saber, gente, energia solar numa bolotinha desse tamanho não vai alimentar a sua casa inteira. Essas coisas são formadoras. São formadoras. Então valorizem isso, porque no momento de obscurantismo que nós estamos passando, que está ficando cada vez mais sério, adquirir essa formação é quase que uma obrigação que nós estamos tendo em relação ao mundo. Então, com essa proposta e esse convite difícil, eu termino aqui a minha fala e passo a fala para vocês fazerem qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado.